vamos começar esse vídeo que eu tenho muito tempo querendo gravar. Ai, Andres. Que é o meu relato de parto da Nicole. Vou primeiro falar da Nicole, que é um relato de parto recentemente, e depois eu faço o relato do parto do Andrés, que faz 3 anos. Mas vamos lá. Tudo começou na sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024. A Nicole, ela estava prevista pro dia 1º de setembro, que era 40 semanas. Ok? E... Até fazer um vídeo muito real, gente. Eu vou parar, eu vou arrumar a unha e vou conversar com vocês, porque eu quero contar mais isso aqui, vocês também se sintam perto de mim. Tá? Eles vão escutar a TV aí, o Andrés passando. Mas tá, então tudo começa dia 23. Nós tivemos um evento, porque o meu esposo ele é cozinheiro, então ele é chefe. E a gente teve um evento de um casamento pra fazer o jantar. Andrés, para de pisar nisso, por favor. Dá pra mãe. E a Nicole está dormindo, então temos que evitar barulho. Então a gente teve um evento, passei o dia todo organizando, preparando com ele. E foi muito cansativo, porque eu passei o dia todo pra lá e pra cá. Eu estava com quase 39 semanas. Foi na sexta e no domingo eu fazia 39. Então eu já estava num bom tempo pra Nicole nascer. E um dia antes na quinta-feira, eu tive consulta, estava tudo bem, o colo do útero tudo fechadinho, tudo deu perfeito. Mas eu quero mencionar que a Nicole foi uma gravidez de alto risco, porque ela tinha como é o nome nosso? Eita, esqueci. Artéria umbilical única. O que significava isso? Que a Nicole, no cordão umbilical dela, ela tinha só uma artéria. O correto são 2 artérias e uma veia. E a Nicole tinha uma artéria e uma veia. Por essa artéria passa todos os nutrientes, todas as coisas para o desenvolvimento e o crescimento do bebê. E pode ter algum problema no coração ou nos rins, se não tem um bom funcionamento, né? Porque só tem uma artéria que passa todos os nutrientes e toda essa parte de desenvolver esses órgãos. Então, nos exames que a gente fez, as ecografias, a Nicole tinha tudo perfeito, então ela estava indo muito bem. Mas os médicos falavam que não era 100% seguro isso, porque também podiam ter parto prematuro e nascer abaixo de peso e precisar estar em incubadoras. Então, todo esse contexto, para vocês entenderem que a Nicole ia nascer no hospital particular, que a gente tinha um programa para pessoas de baixos recursos, no qual você fazia um exame, não como baixo recurso, mas tipo é uma forma de você pagar esse hospital, que é muito, muito bom, mas sem pagar tão caro. Então, nós pagávamos, mas não ia ser tão caro como o preço desse hospital. Mas quando a Nicole tinha 8 meses, eles falaram que já não ia poder nascer no hospital, porque se tornava um risco para esse programa que tinha no hospital. Então, se ela precisava de uma incubadora, não faz parte desse preço que eu pagaria para ter o mais básico, digamos assim. Então, como já faltava um mês para ela nascer, a gente não tinha condição de juntar tanto dinheiro para pagar um parto particular, como foi o do Andrés. A gente optou para ir por um parto público, que o hospital me referiram, que era um hospital muito bom, de referência aqui no México. E então eu estava sendo atendida nesse novo hospital. Tá, então continua tudo. Voltando para sexta-feira, dia 23 de agosto, a Nicole ainda estava na minha barriga. Tivemos a comida do casamento, eu preparei muitas coisas durante o dia e de noite eu só fui pra festa. Porque era um casamento dos amigos nossos e eles contrataram a comida, mas eles convidaram a gente pra festa. Então eu e o Andrés fomos pra festa, comemos e tal, dancei muito, porque eu gosto muito de dançar, dancei muito. E era quando foi às 12 da noite, já pro sábado, eu comecei a ter muitas contrações. Com o Andrés eu tive todas as contrações de 10 centímetros, então eu já sabia o que estava acontecendo. E já sabia que já faltava pouco, então eu tinha muita contração, quando eu descansava, parava. Vinha a contração, barriga dura e a dorzinha parava. Então voltamos pra casa, tipo, às 2 da manhã, e eu falei pro Éder que eu me sentia assim e que eu precisava descansar, né? Então a gente descansou, tudo bem. Quando eu acordei, eu tinha uma bagunça na nossa costa. Tudo bem sujo, bem sujo. Vocês já viram que eu não consigo, né, pintar e falar. Eu acho que eu tenho TDAH, minha gente, eu não consigo me concentrar. Às vezes eu consigo, às vezes não. Se eu começar a fazer, eu vou perder o caminho. Então quando foi no sábado, a gente acordou e eu comecei a limpar a casa. Mas eu limpava a casa e eu tinha essa mesma sensação de começar e doía muito, assim, começou a ser uma dor mais forte das contrações.
E eu falei pro Éder, eu me sinto muito cansada, a Nicole não pode nascer já, porque eu não tenho força pra dar à luz a essa criança. Eu falei pra ele, sabe o que? Vamos descansar e vamos dormir pra se sentir melhor. O Éder sim. Então a gente dormiu a tarde toda, o Andrés nunca dorme. O Andrés tava tão cansado que ele dormiu, parece que ele sabia que a irmã dele ia nascer. E a gente dormiu muito, muito, muito assim. Quando a gente acordou, eu tava com muita vontade de comer salsicha com batata frita. Então eu tinha tudo pra fazer, aí eu fiz o cachorro quente e a salsicha com batata frita e a gente viu um filme. Então eu só fiquei deitada, eu falei pra ele, eu vou ficar deitada, já não vou fazer nada. Então eu nem consegui limpar tanto a casa como eu gosto, porque eu não aguentava a dor das contrações quando eu me fazia um pouco de esforço. E eu falava, eu preciso descansar, porque se eu não pausa pra lixa, forma de pé. Eu não tenho outra lixa, só tenho essa lixa. E eu nunca uso no pé. Raramente, acho que eu já usei 2 vezes na minha vida. Ai, gente, por favor, vida real, eu vou lixar assim. Eu nunca vou lixar na minha vida, se eu não lixar com essa. Tá, continuamos. Aí, Aí a gente dormiu, tudo bem. E eu falei pro Éder no sábado, né? Falei, amor, essa bebê não vai passar esse final de semana. A Nicole vai nascer a qualquer momento, então precisamos estar preparados. E ele, ai, eu não acho que não, isso aqui. Eu falei, eu tô sentindo, eu sei. E ele falava que não, eu falei, tá bom. Aí isso foi no sábado, a gente passou o sábado todo, a gente descansou, dormi muito bem. E minha sogra veio de noite, eu falei pra minha sogra, sogra, eu tô sentindo que a bebê não vai passar esse final de semana. Então eu tô falando isso pra vocês se prepararem, saber que qualquer momento essa criança vai nascer. Só que eu não queria assustar ela, né, porque minha sogra é muito assustada. Qualquer coisa, ela é muito, assim, alarmante, exagerada, não sei. Eu amo minha sogra, gente. Mas eu não queria assustar muito ela, eu falei só assim, tranquila. Aí eu já tinha tudo organizado, gente. Tudo da Nicole, já tudo organizado, só esperando seu momento. Eu, tipo, tinha documento e tal, nas pastas, exames. Como ela tinha essa artéria umbilical única, que era um perigo, eu tinha todos os exames, tudo. Aí, beleza. Aí a gente dorme. Quando foi 2 horas da manhã, fazia um barulho aqui no condomínio, no edifício que a gente mora. Fazia muito, muito, muito barulho. Aff, Maria. Aí eu acordei assim com muito barulho. E eu até pensei que tava, sei lá, pegando fogo, não sei. Assustada. Aí eu acordei. Aí até mandei mensagem pro meu cunhado, porque ele nessa época ele chegava de madrugada. Eu falei, cunhado, tu escutou isso? Aí ele, não, eu ainda nem cheguei. Eu falei, tá bom. E eu fiquei acordada, aí eu escutei quando ele chegou, abri o portão, aí eu saí, eu falei que tá um barulho muito estranho. E eu não sei se é um ladrão, o que tá acontecendo. Passa, né? Cabe mencionar que esse barulho, depois de um tempo, a gente descobriu que era a geladeira da vizinha. A geladeira da vizinha da casa de cima tava dando muito barulho. Eu espero que minha vizinha nunca veja esse vídeo, nem o filho dela, que é meu aluno. E fala, se estão vendo, um beijo. Fazia muito barulho, eu acordei. Aí depois, eu viro aqui porque tá chegando mensagem no Instagram. Aí, eu voltei a dormir. Só que depois eu acordo porque eu tenho uma sensação que dentro do meu corpo, eu não sei nem falar em português agora, tô até esquecendo o idioma. Pera. Tronou. Essa é a palavra, tronou. Vou colocar aqui a tradução, não sei se é igual. Eu senti que fez um clique dentro de mim, um clique. Aí eu acordo assim espantada e eu sinto tudo molhado. A bolsa estourou. Isso era 3 e pouca da manhã, quando a minha bolsa estourou. Aí eu acordo, chamo o Éder e falo, amor, rompió la fuente. Estourou a bolsa. Aí o Éder brinca, ele fica assim, literalmente assim, em cima da cama, assim. Ele pula assim da cama, o André dormindo. Aí eu corro pro banheiro, ligo pra minha mãe. Corro pro banheiro e falo, mãe... Não, pera, eu peguei o celular do Éder, fui pro banheiro e falei, Éder, liga pra minha mãe. Aí eu ligo, mãe, aconteceu assim, minha mãe falou, vai se arruma, se organiza devagarzinho, com calma, e vai pro hospital, porque a Nicole vai nascer. Aí eu falei, tá bom. Gente, quando eu falo isso pro Éder, que é pra arrumar as coisas, o Éder falou, eu já pedi Uber. Eu falei, não, menino, cancela esse Uber. Uber 2 minutos. Já chegando em casa, não tinha nem as coisas prontas. Aí eu só juntei as coisas, porque eu já tinha organizado nas sacolas. Já organizei tudo, porque aqui nos hospitais públicos médicos tem que entrar com uma sacola transparente. Vou tentar botar uma foto aqui, para que eles possam ver todos os artigos. Artículos, né? Você não entra com as coisas, você entra sozinha.
o seu familiar entra com você, dá entrada nos documentos, tudo. Tira toda a roupa que você está, eles dão uma bata e eles ficam. E o... como se chama? E o familiar, ele leva as coisas. Como eu já sabia disso, eu fui de chinelo. Obviamente, por quê? Porque eu vou ter que ficar enganada, eu já tenho chinelo. Aí eu fui de chinelo e com chinelo você pode ficar. Senão você fica descalça e sem roupa o tempo todo. Não pode entrar com o celular, não pode entrar com o relógio, nada, nada. Nem brincos, você entra pelada. E chinelo, eles dão uma bata pra você. Aí beleza. Aí eu só falei pro Eda que me desse uma bênção de saúde, pra que tudo saísse bem. Eu queria muito que fosse um parto, porque a recuperação eu achava que ia ser melhor e tudo isso. O Andy foi uma cesárea de emergência. Depois eu vou contar pra vocês esse relato de parto do Andrés. Foi um relato de parto muito traumático, que apesar de ser muito traumático, eu me recuperei muito bem e depois eu tive o segundo. Então, pra resumir, eu fiquei internada. Quando eu cheguei no hospital, eu já estava com 4 centímetros. Eu dei entrada no hospital, era 6 horas da manhã. Então, às 6 da manhã eu já estava com os 4 centímetros, quase 5. Continua saindo o líquido, né? E aí eu fiquei aí, eles me deram soro e tudo isso. E aí passavam as horas e já tinha muito tempo aqui, porque meu corpo estourou a bolsa, né? E como eu já tinha uma cesárea de emergência, a Nicole tinha artéria umbilical, era uma coisa tipo de estar muito atentos. E chegou um momento que ia muito lento o progresso das minhas contrações, da dilatação. Então a médica me colocou ocitocina. Isso intensificou muito, doía bastante, obviamente. Mas quando eu estava quase no 8 centímetros, a médica falou pra mim que eu poderia escolher a anestesia, se eu estava de acordo, ver os anestesistas, todos. E era tipo 7 centímetros, quase 8. Me colocaram anestesia, mas antes da anestesia, a Nicole não estava descendo, como tinha que ser, com a rapidez que tinha que ser, e mesmo com a ocitocina. Então a médica falou, você tem que colocar essa posição assim, como de 4, e você vai fazer movimento pra frente e pra trás, assim. Gente, era uma dor. Nesse momento, eu comecei a orar e falar com a Nicole, falar, filha, por favor, a gente vai conseguir. Falta pouco, ajuda a mamãe, desce pra gente, pra você já nascer, você já vai estar com a mamãe, vamos estar juntas, vai estar tudo bem. Comecei a falar. Passa tipo 10, 15 minutos, eu acho, e a Nicole já tinha descido muito, muito bem. Coloca anestesia. Depois da anestesia, eu acho que em menos de 30 minutos a bebê nasceu. Nesse tempo que eu fiquei das 6 da manhã até as 12h48 que a Nicole nasceu, eu fiquei na bola, eu caminhei, eu fiz exercício, eu respirei, nasci muitas coisas. E cada vez mais intensificando, né? Eu fiquei um total de 8 horas de trabalho de parto, assim, ativo, né? A Nicole, depois que, quando passou a anestesia, pouco tempo depois já estava nos 10 centímetros, a Nicole já estava muito bem, já estava a ponto de nascer. Eles levam a gente para outra sala que está em frente, que é a sala da expulsão, né? Aí nem lembro no espanhol. E aí eu empurrei tipo 2, 3 vezes e a Nicole nasceu. Nasceu muito bem, ela nasceu com 2,930 kg, mediu 49 centímetros, não lembro, 48 ou 49, já não lembro, que vergonha. E nasceu às 12h48 do dia. E um domingo, 25 de agosto. A gente entrou de 6 horas da manhã no domingo. A Nicole nasceu às 12 e tanto. E no outro dia, me deram de alta de manhã e eu saí até a tarde, porque é todo um processo. Tem que fazer muitos papeleios e tal. Mas cabe mencionar que depois que a Nicole nasceu 12 e tanto, eles levam ela. Primeiro eles colocaram ela assim na minha perna, senti. Correram pra ver todas a parte da respiração e tal da Nicole, principalmente por causa da artéria. Eles revisaram tudo isso do bebê. E depois eles me trouxeram, né, ela e falaram que era menina, que estava aqui, eu via bebê e tal. E aí depois eles me colocaram pra sala de observação, fiquei 3 horas aí. E aqui no hospital público, meus amores, tá na observação, você passar um tempo na observação e eles trazem seu bebê. E falam, a partir de agora o bebê é a sua responsabilidade, pra comer, pra tudo, eles dão fórmula aqui pro bebê. E assim, quando nasce, e depois a gente fica com a criança, assim, já. A gente pode tentar começar a dar o peito, é muito diferente dessa ideia humanizada, assim, que tem no Brasil, eu sei. Mas em nenhum momento eu senti como que eles estavam passando, ou me estavam faltando ao meu respeito. Não, eu acredito muito que é a cultura, assim, é o costume como é aqui, entendeu? E mais por ser
um hospital público com poucos recursos, e uma das coisas pelo qual aqui no México não tem acompanhante é pela mesma ideia do recurso, pela segurança das outras pessoas, os pacientes. Então eu suponho que ha tido más experiências e por isso eles ficaram assim. Ai, amor, interrompiste mi vida.